bem, iniciamos a escola. Convido os irmãos, ficamos de pé, vamos fazer a oração inicial e vamos prosseguir com a nossa escola bíblica, né? Aleluia! Amém. Glória a Deus. Santo Deus e bendito Pai, Senhor, no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, nesta manhã, dia 2 de abril deste ano de 2023, para continuarmos, Senhor, estudando a Tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Glória, glória, glórias ao Senhor. Ó Deus, pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor. Só Ele que é o autor desta palavra é que pode nos dar o discernimento, a compreensão daquilo que o Senhor quer falar para nós hoje, agora, Senhor, dentro de nossas condições e situações de vida, Pai. Senhor, no nome de Jesus. Então, nós estamos aqui na missão 11 dessa revista, o Reinaldo de Ezequias, a gente já aqui. Muito bem. Nós já vimos na semana passada que o reinado de Ezequias, a gente vem estudando os reis e vendo o seguinte: alguns faziam o que era reto aos olhos do Senhor e outros não faziam. E a gente vai ver a diferença que faz diferença, né? Como transcorria a vida, os negócios, enfim, de quem preferia obedecer e quem preferia não obedecer, né? O certo, irmãos, é que o rei Ezequias ele fez uma verdadeira reforma, né? A gente viu que ele ocupa aí de 10 a 12 capítulos da Bíblia, entre 2 Reis, 2 Crônicas e o profeta Isaías. É muito capítulo para uma pessoa. Então, irmãos, naquela época foi feita a gente já viu aqui algumas partes, olha. Aqui diz assim para nós, ó. Ezequias restabelece o culto. A gente já viu isso no livro passado. Quando diz que restabelece, não quer dizer que o culto havia cessado. O povo de Israel não tinha mais culto, não adorava mais o Senhor, né? Ezequias se levantou, reuniu o chefe, mandou trazer novilhos, cordeiros, bodes, como oferta de pecado a favor do reino, do santuário de Judá, e ordenou que se oferecessem sacrifícios. Foram mortos os novilhos, pegou o sangue, aspergiu, 23 para oferta pelo pecado, etc. Então, irmãos, primeiro foi feito oferta, né, para o pecado. E estabeleceu os músicos, que depois os levitas, com os instrumentos musicais, não tinha louvor, não tinha mais nada, né? E, muito bem, a gente vai chegar aqui no ano, e a nossa lição, ela vem trazendo o seguinte, ó, depois daquele reinado de Ezequias, Senaqueribe invade Judá. Essa parte é interessante porque é um homem justo, reto, cuja vida é agradável aos olhos do Senhor, e nem por isso deixa de ser atacado pelo inimigo, né? Então, servir ao Senhor não é, a Bíblia, a gente sabe disso, em nenhum momento diz que é viver sem luta, sem batalha, sem dificuldade, etc. Né? Então, irmãos, aqui vem dizendo o seguinte, ó, segundo o rei
ele fazia o seguinte, era a política deles, ó, levou os israelitas para a Síria, ele misturava os povos. Quando se mistura o povo, se mistura a cultura, se mistura a religião, se mistura a língua, então acaba com esse povo, né? E colocou lá nas cidades, tal. Isso aconteceu porque não obedeceram a voz do Senhor, mas quebraram a aliança que havia feito com Moisés. Então, irmãos, no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e conquistou as cidades. Mas qual era o sentido das guerras? Por que invadir e tomar cidades? É porque é o seguinte, irmãos, quem vive guerra tem que ter alguém que sustenta. Exércitos não tem tempo de plantar, de colher, de vender, de dar, então tem que ter quem sustenta. Então conquista-se para arrancar imposto e tributo para sustentar. Essa a ideologia, né? Não tem outra aqui. E então a gente vê aqui, ó, ele havia invadido nações do Oriente Médio, inclusive Israel. Israel aqui é o reino do norte. Lembra que depois da morte de Salomão, houve uma divisão. O povo de Deus está dividido. Reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. E Jesus já disse no Novo Testamento que uma casa dividida, o que acontece com ela? Ela cai. Uma casa dividida, ela cai. Né? Vamos, alguns ecumênicos querem ver essa divisão como sendo os protestantes e os católicos. O povo de Deus está dividido. A gente não concorda com isso, porque esse pessoal aí, irmãos, eles estão totalmente contra a palavra de Deus, adorando imagens de escultura, estabelecendo homens ímpios como intercessores entre Deus e os homens, os sacerdotes, e mais uma série de coisas. Então a gente entende aqui, irmãos, que vem falando do perigo quando o povo de Deus está dividido. E também, irmãos, que o fato da gente ser muitas denominações, não quer dizer que nós estamos divididos, não. Igreja de Deus, Assembleia de Deus, Batista, não existe nenhum projeto na Bíblia para que não tenha essas denominações. Agora, quando uma denominação começa a atacar outra, de vez em quando a gente vê alguma seita que se diz dona da verdade, que só é salvo quem pertencer à nossa igreja, aí começa a atacar as outras. Realmente é uma dificuldade muito grande, né? Então, irmãos, o texto vem dizendo que achava que podia fazer o mesmo com Judá. E enviou seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Segundo Crônicas 32, ó. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, fidelidade de Ezequias, a aliança que foi feita lá no Monte Sinai, Deus sempre trata com o povo que estabeleceu uma aliança com ele. O mundo tem dificuldade de entender isso e vive pedindo: Deus, tenha compaixão de nós, Deus, nos livra na hora da morte, e etc. Não é essa a questão. No Novo Testamento,
Jesus disse: este é o sangue da nova aliança. A palavra aliança ela quer dizer mais ou menos um contrato. Então existem pessoas que estão em contrato com Deus, é o povo de Deus. E no Novo Testamento é a igreja. Não tem raça, não tem nação, são todas as pessoas, né? Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá, tirou as cidades fortificadas com a intenção de conquistar. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com os seus oficiais e seus homens valentes, tapar as fontes de água que haviam fora da cidade e ajudaram. Irmãos, uma maneira de fazer guerra é tirar o recurso do inimigo. Então, tiraram as fontes de água de fora da cidade, porque se eles iam sitiar a cidade, eles precisavam de água. Então, como se trancou na cidade, entupiu a água de fora, né? Assim, muito povo se ajuntou, tamparam todas as fontes do ribeiro, porque viriam os reis da Síria e acharia tanta água por aqui. Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade, construiu torres, também outra muralha, muito bem. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu na praça dizendo, né? Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Mas o restante dessa lição, que ela vem perguntar para nós que estamos lendo o texto, é em quem você põe a sua confiança quando surgem as oposições, as dificuldades, os tsunamis da vida, em quem você vai confiar, né? Aí diz assim, irmão, que esse versículo aqui parece com aquele do Novo Testamento, de João. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está fora de nós. Então, irmãos, Ezequias tinha essa confiança. Agora, o exército, irmãos, é uma coisa tremenda. Havia conquistado nações muito maiores do que Israel. Mas Ezequias diz: com ele está o braço de carne, conosco está o braço do Senhor para nos ajudar a guerrear. Né? O povo se animou. O Senhor. Isso para mim é uma condição que a pessoa está ligar, vai ser atacado. Quando mais não consegue, Deus ligar e então, irmãos, o pastor Antônio vem reforçando isso aqui, irmãos, fidelidade, que a gente já tinha falado. Não é por você estar vivendo de acordo com a vontade de Deus que não vão surgir problemas na sua vida. E principalmente, irmãos, o inimigo não vai te atacar. O inimigo ataca. Só que maior é aquele que está em nós, que o inimigo. Mas, irmãos, ele atacou o Senhor Jesus depois de 40 dias sem comer e em oração. Então, quanto mais, né, nós que somos, como diz lá em João 13 e outras passagens de João, se eles fazem isso com o dono da casa, imagina com os empregados, somos nós, né? Então é importante estar aqui, até porque, pastor Antônio, o irmão sabe disso, a gente conhece por aqui mesmo, pessoas que já disseram assim: eu resolvi fazer uma mudança na minha vida, eu resolvi viver uma vida certinha de oração, de congregação, mas as coisas pioraram muito. Eu vou largar isso de mão. Já ouviu? E na verdade é isso, irmãos. Quando você se fortalece, se prepare. O inimigo levanta.
mas maior é aquele que está em você. Né? É isso, pastor Antônio? Muito bem. Então, irmãos, a nossa lição aqui vem dizendo, nos versículos 10 ao 15, ó. Versículo 10. E aqui diz o seguinte: depois disso, enviou servos a Ezequias, dizendo: em que vocês confiam? Vocês estão aí em Jerusalém e está sitiado. Não sitiar era a forma mais cruel. Porque quando você sentir uma cidade, ninguém sai e nem entra, trazendo comida, por exemplo. A gente conhece do centro de Samaria, lá no Rio do Norte, e chegou ao ponto que as pessoas cozinhavam os defuntos, era o que tinha para comer, inclusive de crianças, foi falado lá. Então ele cercou Jerusalém e disse: agora o que vocês querem mais? Né? Por acaso não é Ezequias que está incitando vocês para que morram de fome e de sede? O objetivo, irmãos, era matar de fome e de sede na casa da cidade, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos e os altares do Senhor? Olha aqui, olha a ideia. Ezequias removeu os lugares altos de que Deus? Das imagens. Judá estava tomado de capelinhas para todo lado, a Baal, a Azera, toda aquela. E aí, irmãos, Ezequias fez uma reforma, não vou tirar tudo aqui. Senaqueribe joga na cabeça do povo. Isso aqui, irmãos, é a guerra de ideias. Jeová está contra Ezequias. Ezequias destruiu os altares de Jeová. Estão me entendendo? Aquela forma de culto idólatra era agradável a Jeová. Era mentira. O inimigo, irmãos, ele não trabalha com a verdade. E diz aqui, dizendo a Judá e a Jerusalém: diante de um só altar vocês devem se prostrar, e apenas sobre ele devem queimar incenso. Foi o que Ezequias disse. Altar só tem um, no templo. Não existem altares espalhados. Mas Senaqueribe manda dizer: Jeová está com raiva de vocês, porque Ezequias destruiu os altares de Jeová. Ele diz aqui: vocês não sabem o que eu e os meus pais fizemos com todos os povos das outras terras? Será que os deuses das nações daquelas terras puderam de alguma forma livrar o seu país? Irmão, aqui ele compara Jeová com os deuses da terra. Olha onde é que esse indivíduo foi se meter. Enquanto a questão era de guerra, era questão de política, até aqui ele veio. Mas quando ele começa a dizer: Deus de vocês é igual a todos, sem problema. A religião de vocês é só mais uma religião. Isso toca diretamente. Eu estava ouvindo sobre essa questão, irmão, nós protestantes, evangélicos, não gostamos de ser chamados de religião. Embora do ponto de vista da sociologia, nós tenhamos rituais, certo coisa. Mas é que nós não pregamos, em lugar nenhum, em nenhum momento, nós evangélicos, que nós estamos
colocamos a nossa confiança em rituais. Nós estamos pregando uma comunhão viva com Deus. Nós pregamos um Deus vivo e o indivíduo tem que ter comunhão com Ele. As religiões, irmãos, não têm Deus vivo. Ou não tem Deus nenhum, como no budismo, ou tem imagens, obras, né? Então, irmão, diz aqui, ó, de todos os deuses daquelas nações, e eu, meu Pai, fizer, vocês não sabem. Será que os deuses das nações puderam? De todos os deuses daquelas nações, qual deles foi? Como o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas naves? Vamos, Senaqueribe, ele afronta. É como Davi diante de Golias. A pergunta de Davi é: quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Então, Senaqueribe, irmãos, a questão da política e da política, quando fala de política, fala nível de constituição, de leis, pente para ser contra Deus. Foi quando a filha do Billy Graham, vocês conhecem aquela passagem, aquela coisa de matar pessoas nas escolas, como aconteceu aqui no Brasil recente, perguntando aonde isso vai parar. E ela disse: quando foi proibido fazer leitura da Bíblia nas escolas, quando foi proibido começar as aulas orando, nem que fosse rezando o Pai Nosso, quando todas essas coisas aconteceram, agora aqui está o resultado, né? Então, irmãos, quando começa a ser contra as leis, a gente viu agora em Taubaté, São Paulo, recente, é coisa nossa, não é americana nem alemã, o Ministério Público Municipal proibiu que nas escolas públicas se fale de Deus. Problema. Porque a política está entrando numa área e eles acham que estão atacando a igreja. Atacar a igreja, irmãos, é fácil, a igreja somos nós, corre facinho. Mas o que eles não entendem é que estão atacando é o Senhor, né? Portanto, não deixem, não acreditem em Ezequias, nenhum Deus de nação alguma, de nenhum reino, muito menos o Deus de vocês será capaz. Então, veja aqui a afronta, né? E eles foram lá, falaram isso, escreveu cartas para blasfemar de Jeová, Deus de Israel, dizendo as mesmas coisas, né? Esse Deus não é nada. E aí, irmãos, gritaram bem alto em hebraico ao povo de Jerusalém. Eles falavam mesmo era o aramaico, para que o povo entendesse. Isso aqui, irmãos, é terror. É colocar o povo em terror. Ezequias diz: confiem que Jeová vai nos livrar. E eles falam ao povo: não vai não. Ezequias está condenando vocês à morte, querendo causar uma divisão, né, irmãos, no povo de Deus. Bem, falaram do Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Bem, então o que a gente tem aqui na lição? Vamos ver. Ó.
O temor de Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou. É um exército 100 vezes maior, 100 vezes maior. O povo então fica atemorizado. O que faz o rei? Vai consultar o profeta Isaías. Nós já vimos, irmãos, que os livros de Reis e Crônicas parecem ser escritos por historiadores, mas na verdade são livros proféticos. Todos os capítulos têm um profeta ali. Então, irmãos, aqui é Isaías 37. Ó, vamos consultar o Senhor. Isaías 37. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as roupas, era um sinal de desespero. Até porque roupa do rei era caríssima. Roupa de rei não era roupa de peão, não. Rasgou as roupas, cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então mandou que Eliaquim, responsável pelo palácio, segue o escrivão, os anciãos, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías. Eles disseram: este é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora da criança nascer, mas a mãe não tem força para dar a luz. Não sei se alguma de vocês aqui já passou. Hoje tem cesárea, né? Não tem. Mas no tempo que era mais longe, a criança estava atravessada e devia ser o parto normal em si, já era uma experiência bem dolorosa, não é? E assim, né? Então é tempo de dor. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido. E aí diz assim, né, irmão? Então disse, Isaías disse: digam ao rei o seguinte, assim diz Jeová, não tenham medo por causa das palavras que blasfemaram contra mim. Mas uma coisa é alguém achar que está falando mal da igreja, ou que está falando mal dos crentes, e sem saber, está falando mal do Deus desse crente. Né? Eis que porém nele o Espírito de Jeová, e ele ao ouvir certo rumor voltará para a sua terra, e lá eu farei que seja morto a espada. Olha que palavra. A casa do rei da Síria, Rabsaquélia voltou e encontrou o rei da Síria lutando contra Líbina, pois tinha ouvido que o rei já tinha se retirado de Laquis. Quando o rei ouviu dizer que Tirá, rei da Etiópia, que está entregando com ele, mandou o mensageiro a Ezequias com essa missão. De novo, já depois da palavra do Senhor pela boca de Isaías: não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane, ao dizer que Jerusalém não será entregue. Você já leu o que eu fiz com todas as nações 12. Será que os deuses das nações, onde está o rei este, o rei aquele? Então, irmãos, 14, Ezequias recebeu a carta, subiu ao templo e mostrou a Jeová. Jura que está a carta, e orou dizendo: Senhor, está entronizado acima dos querubins, somente o Senhor é Deus. Concordo não com essa comparação. O Senhor é um Deus qualquer. Inclina, Senhor, 17, os ouvidos e abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve, Senhor, as afrontas que estão fazendo contra ti. É verdade, Senhor, que
quando o povo de Deus, aqui foi começou esse estudo falando da palavra fidelidade, mas quando o povo de Deus numa nação está vivendo a sua maior parte de infidelidade, o Senhor interfere na política. Está entendendo? A função da igreja é fazer política. A função do indivíduo é: eu sou cidadão brasileiro e pago impostos e tenho direito de reivindicar. Agora, a função da igreja, irmãos, é ser fiel. É ser fiel. E vocês lembram que quando Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: orem por todos os reis e autoridades, para que não sejamos impedidos de fazer a obra de Deus. Isso é bem entendido. O governo nenhum vem nos impedir de fazer a obra de Deus. Então, irmãos, o povo aqui foi fiel e creu. E a gente vai ver, assim diz o Senhor: visto que você fez uma oração a respeito disso que ele não é querido, essa é a palavra que o Senhor fala a respeito dele. A Virgem, a filha de Sião, descer em zomba de vocês. A Virgem, filha de Sião, é Jerusalém. Ó Senaqueribe, Jerusalém desdenha você. A filha de Jerusalém tem meia cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou? Você acha que está blasfemando do meu povo? Está blasfemando é de mim. E contra quem foi que você levantou a voz e os olhos? Você levantou foi contra o santo de Israel. Por meio do seu servo você afrontou o Senhor, dizendo: ninguém jamais pode me resistir, você também não vai me resistir. Muito bem, o Senhor vem dizendo, né? Isso será o sinal para você, rei Ezequias: neste ano se comerá o que nascer espontaneamente. Não vai ter destruição, não. Vocês vão comer da terra, esse ano vocês vão comer da terra. E no segundo ano, volta ao normal. No terceiro ano, semeiem, colham. Os que escaparem ficarão como remanescente. E assim diz o Senhor a respeito desse: ele não entrará na cidade, nem lançará flecha alguma. E aí vem dizendo: pelo caminho onde vier voltará, mas nessa cidade não entrará, porque eu defenderei essa cidade, diz o Senhor. Então, irmãos, aqui olha, a destruição. O anjo do Senhor saiu e matou 185 mil militares armados. Quer dizer o seguinte, irmãos: do Senhor vem livramento. Do Senhor vem livramento. Só não sei como. Só foi um anjo, 10 segundos mais. Pois é, irmão, um anjo. Né? Quando Jesus ora lá no Getsemane, diz assim a Pedro: se eu quisesse, eu pedia 12 legiões de anjos. Sabe o que aconteceu? O mundo inteiro acabava, o universo todinho. E eles achavam que eles eram 12 apóstolos. Eu disse: se eu quisesse, eu pedia 12 legiões de anjos. Mas não é isso aqui, né? Muito bem. Só havia cadáveres. Foi embora para Nínive e lá o mataram a espada. Vamos voltar para a nossa lição. Síntese desse tópico: nosso inimigo não tem nenhum poder sobre nós. Quer dizer,
diretamente sobre nós ele tem. Se for a gente, com nossos recursos que vamos enfrentar ele, vamos ser derrotados. Porque o inimigo, irmão, é anjo. Se um anjo do Senhor fez esse arraso, os anjos das trevas também, vejam o que eles fizeram com Jó. Mas acontece, irmão, quando diz aqui, ó, todas as suas pretensões passam pelo crivo e aprovação de Jeová. Aí é que vem a pergunta. É você que está querendo enfrentar? Aí vem a religião. Os católicos dizem que o diabo tem medo da cruz. E se expulsa o demônio jogando água benta, rezando peso. Aí vem aqui, ó. Aí o que acontece, irmão? Ezequias promoveu a Páscoa. Muito tempo que não se celebrava a Páscoa. Sendo que a Páscoa ficou como memorial eterno. Para os judeus, a Páscoa continua, porque é uma coisa da nação que foi tirada do Egito. Para nós, não. A nossa Páscoa é Cristo. Veio a calhar. O mundo celebra uma Páscoa com ovo de coelho, e o ovo de coelho é de chocolate. Primeiro que coelho, eu já creio que ele não tem ovo. Já nasce a criazinha. Agora, irmãos, aonde vai a estupidez humana? Pensa comigo, irmão. Ovelho, coelho, botando ovo de chocolate. E isso é a comemoração da ressurreição de Jesus. Que absurdo, irmão. A que ponto chegou a ignorância religiosa do ser humano? Muito bem. Ezequias orou e Deus confortou o rei. Diz aqui, ó. Aquele que ousa afrontar o Senhor Deus é severamente castigado. Deixa eu falar uma coisa sobre Moisés. Diz que Moisés foi o homem mais manso depois de convertido, né? Porque até os seus 40 anos ele ia lá e cortava a cabeça, como ele fez com o soldado egípcio. Irmãos, em nenhum momento houve muitos levantes contra Moisés. E Moisés não era melhor, porque os outros, o que Moisés tinha e os outros não tinham, para voltar para o Egito. Irmãos, presta atenção quando você estiver lendo. A única coisa que Moisés fazia era colocar o rosto no pó e dizer: Senhor, esse povo teu, esse povo teu, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Essa causa não é minha, essa causa é tua, Senhor. Importante isso, né? O que eu vou fazer? Eu vou encarar, eu vou colocar nas mãos do Senhor. Moisés curvava e dizia: Senhor, olha essa situação. Então, irmãos, aí a coisa muda. Aí o Senhor entra, né? Em cena. Conclusão. A lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e
ficar impune. Coloque a sua causa para o Senhor. Senhor, toma essa causa, aí é dele. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis. Temente ao Senhor, confiando no Senhor nos momentos mais difíceis. É o segredo aqui, né? Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Medo. Faz parte do ser humano. Não é que meu carro pega aí no Gerais e eu vejo que o pai tem uma onça que eu não tenho medo, claro que eu tenho. Agora, leva para o Senhor, diante da insegurança, né? Então, irmãos, aqui temos uma série de coisas aqui, temos um resumo dessa lição. O primeiro tópico revela quanto o rei Ezequias era temente a Deus e era íntegro. A palavra íntegro quer dizer que tem uma cara só. Tem duas caras. Na frente dos irmãos é uma cara e longe dos irmãos é outra cara. Foi um rei reformista que buscava trazer a nação de volta. Irmãos, reforma não é trazer coisas novas. O caminho da igreja está voltando à Bíblia, assim, né? Assim mandou destruir lugares que serviam de práticas idólatras, estabeleceu o culto nacional a Deus. Portanto, voltar-se para Deus significa trilhar um caminho de mudança de atitude e de comportamento. A santidade de Deus nos constrange a isso. Mas uma doutrina, eu estava vendo alguns velhos conversando, dos pioneiros, quando se fez a Assembleia de Deus, pessoas que estão aí com quase 100 anos ou mais de 100 anos, Igreja de Deus, Assembleia de Deus, e apresentamos eles falando sobre a Igreja de Deus. A Igreja de Deus tem uma doutrina própria, é diferente da Assembleia das outras, que chama santificação. O nosso relatório, todo mês eu faço um relatório com o pastor. Lá tem 3 perguntas: quantos convertidos, quantos santificados e quantos batizados com o Espírito Santo? A princípio você fica perguntando: o que é esse santificado aqui? Quantos convertidos que permaneceram? Porque não é, irmãos, todo mundo que converte que permanece. Todos que permaneceram estão recebendo a obra santificadora. Nós, quando surgiu esse movimento no começo do século passado, de onde surgiu a Igreja de Deus, a Assembleia de Deus, Quadrangular e outras, porque exatamente as igrejas que existiam na América do Norte, quase 100% batistas e presbiterianos, não se acreditava que o homem podia viver em santidade. Tinha que sempre depender da misericórdia do Senhor, porque vivia em pecado. As igrejas, irmãos, evangélicas, depois do culto, do terreiro da igreja, os irmãos iam beber o uísque e fumar ali. Vocês sabem, é verdade. E no corredor da igreja tem aquelas caixas de areia para os irmãos que mascavam fumo na hora do culto. Porque quem masca fumo tem que cuspir. Não precisasse sair e cuspir aqui dentro mesmo.
viver, irmão, chamado movimento de santidade. Vocês lembram que antes de chamar a igreja de Deus, chamou a igreja da santidade, que é a crença de quem nasceu de novo é santificado. O que significa? Não apenas os seus pecados foram perdoados, mas foi libertado do poder do pecado. Como diz em Romanos, não são mais escravos do pecado. E como diz lá em João, não vive pecando. Pode pecar? Pode acontecer como um desastre. Igual eu falo para vocês, durante essas várias décadas eu tive 3 perdas total. O senhor teve uma, né, Marco? Uma perda total. Foi, Miriam? Uma só? Fica só nessa. Só nessa. Então, irmãos, mas se uma pessoa todo ano tem uma perda total de carro, é alguma coisa errada, tem? É como um pecado. O pecado é como um acidente que você teve uma perda total. Se recupera. Mas não vive isso. Então, nós cremos. E isso foi problema lá na época. E nós temos também na terceira bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. A pessoa converte, é santificada e é batizada com o Espírito Santo. São coisas diferentes. Todo convertido deve ser santificado. E todo santificado deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Pois aqui, não é a santidade de Deus. O que é a santificação? É a santidade de Deus sendo impartida em nós. Né? O segundo tópico sinaliza as afrontas do rei Assírio, que trouxeram um estado de medo e foram procurar o profeta Isaías. Terceiro, fala da oração de Ezequias e o livramento. Ezequias, irmão, se humilhou quando ele rasga a roupa, se veste de saco e se prostra. Ele está dizendo: Senhor, estou aqui humildemente pedindo ao Senhor. A aplicação dessa lição é a seguinte: o Ezequias aprendeu sobre integridade e fidelidade a Deus. Deus é fiel. Diz em Timóteo que se nós formos infiéis, ele continua fiel. Ele continua fiel a quem? Ele continua fiel à palavra dele. E a palavra dele é: a alma que pecar morrerá. Ele continua fiel. Ele vai cumprir, né? Num tempo de tanto relativismo, o que é relativismo, irmão? É que não existe verdade absoluta. A verdade é a verdade de cada um. Vivemos com uma coisa chamada neoliberalismo protestante. Foi feita uma pesquisa de uma igreja neoliberal grande, com 30 mil pessoas. E as igrejas não conseguem esse tanto de gente. Como é que vocês conseguiram isso? É que nós fizemos uma pesquisa de público, perguntando: que tipo de igreja que vocês querem? Pergunta, não. Que tipo de igreja que o povo quer? E o que mais apareceu lá, eles adotaram: não queremos uma igreja que vive falando em pecado. Queremos ouvir outras coisas, de prosperidade, de conquista. E eles adotaram: então vamos fazer uma igreja que não vive falando em pecado, redentor. Nós vamos aqui, num tempo de relativismo. Nos
Inclusive porque com essa igreja, pessoas que eram das igrejas que viviam falando em pecado saíram e foram para essa igreja e não falam em pecado. Falamos isso, né? Somos convidados a sermos fiéis a Deus e a sua palavra, a viver em santidade. Irmãos, essa é a doutrina própria da igreja de Deus, todos aceitam, mas é uma característica diferenciando das outras. Viver em santidade não é viver em pecado e se arrependendo e Deus perdoando, é viver em santidade, não viver pecando, né? Muito bem. Também aprendemos como se portar com as afrontas e ameaças. Em nossa caminhada estamos vulneráveis a esse tipo de coisa. Precisamos ter consciência sobre o nosso modo de agir, buscar os conselhos de Deus. Ezequias buscou o profeta. Nós temos a profecia aqui. Buscar o conselho de Deus. Os reis antes de Ezequias buscaram o conselho do exército egípcio e outras coisas, né? Finalmente, devemos perseverar em oração. Ezequias orou, reconhecer a soberania do Deus Todo-Poderoso. O que é a soberania, irmão? É que Ele tem todos os poderes e não precisa de autorização nem de permissão de ninguém para fazer o que Ele quer diante das ameaças. Amém? Bom, nós chegamos ao fim dessa lição. Próxima semana a gente tem um outro reinado para estudar. Nos permita terminar um pouquinho mais cedo hoje. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos terminar mais cedo. À noite temos abençoado tudo, se o Senhor assim nos permitir. Aleluia. Ficamos de pé. Glória a Deus. Pastor Antônio, encerra a oração para fazer Deus, por nós, agradecemos,